Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui à abertura do mercado europeu. Esta manhã aqui a ser marcada por um sentimento positivo no lado europeu, onde vemos mais uma vez os índices europeus ignorarem aquilo que se passa no resto do mundo, depois dos dados da inflação de ontem terem sido francamente maus. Vemos que o índice alemão está a bater novos máximos esta sessão, como tem feito esta semana. O índice francês continua também a recuperar e o Eurostoxx também aqui bastante forte. Se olharmos aqui para o FTSE, que também está em máximos históricos, hoje está a recuar um pouco depois de ter atingido aqui o parede técnico, que resulta aqui deste range, que foi quebrado já em tempos. Se olharmos para o calendário económico, como eu estava a dizer, ontem tivemos os dados de inflação que saiu acima daquilo que era esperado, tanto a nível de índice de preços ao consumidor, a taxa de inflação geral e também a subjacente, portanto, a subjacente ainda um, mais preocupante, na minha opinião. Portanto, passou dos 3,2 em termos homólogos para os 3,3 e acima dos 3,1 que se esperava. Hoje vamos ter dados de inflação, mas através do índice de preço ao produtor e depois também os pedidos semanais de subsídio de desemprego. O IPP desta vez vai ser um pouco mais relevante, porque ontem tivemos o segundo e último dia de testemunho de Powell no Congresso. E Powell referiu que devemos esperar pelos dados do IPP depois de ter sido questionado sobre a inflação. Portanto, normalmente é um indicador que nem traz assim muita volatilidade, nem o mercado dá assim tanta importância ao indicador, mas desta vez poderá ser mais importante e poderá trazer aqui novos movimentos. Para o resto do dia, vamos depois ainda ter algumas declarações por parte do presidente do Bundesbank e não haverá assim mais nenhum dado muito relevante. Bem, se nós olharmos aqui para o índice do dólar, vemos que realmente continua a lateralizar. Vemos que houve aqui uma subida, e esta subida aqui resulta depois dos dados do CPI, mas que, passado pouco mais de uma hora, acabou por recuar novamente e mantém-se flat. Portanto, aqui a mostrar que claramente não há uma tendência bem definida e é preciso que tenhamos aqui novos drivers. Quando olhamos para os índices norte-americanos, vemos que no caso do Nasdaq continua aqui um bocado flat. Ontem entrou em sell-off após os dados também do CPI, mas rapidamente recuperou e fez com que o índice voltasse aqui na zona de consolidação. Situação muito idêntica para o S&P, que também continua a consolidar já desde meados de novembro, mas que temos aqui que notar um aspecto, é que aqui a média móvel tem tido aqui um papel importante a nível de suporte, e o facto de termos tantas vezes o preço a rejeitar esta zona pode até levar aqui a crer que pode haver espaço para subir. Portanto, isto aqui é um sinal técnico que devemos prestar atenção. Depois temos aqui Dow Jones, também numa situação um bocado lateral, portanto, sem uma tendência bem definida, embora esteja aqui a fazer esta estrutura. E o Russell ontem que caiu, portanto, a ser um índice mais exposto às questões sobre as taxas de juros, que acabam por estar relacionadas também com a inflação. E ontem também realmente a cair bastante, mas acabou por recuperar parte das perdas. As T-Note ainda subiram, depois voltaram a cair e continuam aqui a cair. Vemos que, portanto, as yields estão a subir novamente, à medida que os dados sobre a economia americana não apoiam muito um cenário de reduções rápidas nas taxas de juros, e isto está-se a refletir no comportamento das yields. Ontem também vimos o VIX a dado momento a disparar, mas grande parte deste disparo acabou por ser devolvido à medida que depois o mercado voltou a recuperar. No caso do mercado cambial, destaco hoje para o euro que há alguns rumores que a Rússia e a Ucrânia possam então novamente retomar as negociações. Isto foi avançado por Trump e de facto está aqui o euro a valorizar esta manhã, não só em relação ao dólar, mas também praticamente em relação a todas as divisas. Portanto, aqui o iene, aqui o euro GBP, o euro CAD, portanto, aqui o euro a ganhar força na sua generalidade. Passando aqui para o mercado das matérias-primas. Vimos ontem os metais preciosos a valorizar bastante, aliás, a recuperar, e no caso da prata a valorizar sim bastante. O ouro, que inicialmente também entrou em sell-off, depois recuperou rapidamente e continua aqui forte. O petróleo pôs fim à correção de curto prazo e voltou aqui à tendência principal das últimas semanas, portanto aqui a fazer neste momento até o novo mínimo relativo.
E se olharmos aqui para o caso do gás natural, vemos que voltou a testar o topo da consolidação. Topo da consolidação que já não tem sido respeitado de forma assim muito regular, portanto houve aqui um falso rompimento, portanto neste momento até é um pouco precipitado estarmos a dizer que há a chance de rejeitar ou voltar a quebrar, portanto no passado não houve aqui o preço a respeitar muito bem e portanto agora coloca-se aqui uma incógnita. Temos também rollover dentro de dias, portanto na próxima semana, e é aqui importante também de acompanharmos o estado do gás natural. Portanto, de modo geral, continuamos aqui com, diria que o impasse, mas volta a estar também numa zona técnica que pode ser decisiva. Terminando só no mercado dos criptoativos, ontem Bitcoin esteve bastante pressionada, mas depois durante a noite acabaram por recuperar um pouco, apesar de terem voltado à estaca inicial. Portanto, Bitcoin continua aqui muito lateral, como se pode ver. Ontem a Ethereum ainda teve a subir 7% à noite, acabou por recuperar ou devolver parte dos ganhos, mas também muito lateral, Solana na situação muito idêntica. Portanto, o mercado de criptoativos aqui também muito lateral, sem uma direção bem definida, uma vez também que estão aqui à espera de algum trigger concreto sobre avanços na economia e aqui a questão das taxas de juros volta mais uma vez a ter muito peso e esta que é a classe de ativos mais arriscada acaba por ficar mais vulnerável a eventuais mudanças, sejam elas positivas ou negativas. Portanto, em jeito de conclusão, o dia de hoje vai então ser marcado pelos dados de inflação, o IPP, e também os pedidos semanais de subsídio de desemprego. Portanto, vão ser aqui à 1h30 os dados mais importantes. Portanto, do meu lado é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios.